Pessoal, conforme eu prometi, vou ensinar para vocês agora a segunda parte do vídeo, como instalar essas placas de gesso 3D na parede. Eu tenho um outro vídeo que já está publicado no meu canal, como produzir essas placas de gesso 3D. É só ir lá no meu canal e assistir o vídeo passo a passo de como produzir elas, como fabricar essas placas. E hoje a segunda parte do vídeo, conforme o prometido, é de instalar elas na parede. Eu fiz esse efeito pedra e vou publicar também um vídeo ensinando o passo a passo desse efeito pedra. E essas placas de gesso vai ficar acima do efeito pedra, nessa parte aí da parede que vocês estão vendo. Vai ser colocada essas placas em formato de L na parede e vou ensinar o passo a passo. Antes, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui o gesso cola. A marca não importa, pessoal. Essa marca é uma marca que tinha lá na Casa do Gesso, que eu comprei. Mas você pode comprar qualquer outra marca. O importante é que seja o gesso cola. Após você colocar água, não existe uma regra. A regra é polvilhando o gesso. É chamado de gesso, pessoal, quero deixar bem claro, mas não é gesso. É o nome que se chama-se gesso cola. Ele é uma cola, realmente, que vai ajudar a colar o seu gesso na parede. Observa, pessoal, que o gesso que eu coloquei, o gesso cola, ele não afundou mais na água. Ele está sobre a água. Quando ele estiver sobre a água, por cima da água, e não afundar mais, é o momento de você começar a mexer, a misturar o gesso cola, para que ele fique pastoso, com aderência, para que você possa colar o gesso. Observe que aqui eu estou mexendo o gesso cola de uma forma que ele fique uniforme e que ele possa ficar pastoso. Esse é o ponto de instalar a sua placa de gesso 3D. Vá mexendo sem pressa. Se por acaso você perceber que o seu gesso está fraco, acrescenta mais gesso cola e vá mexendo até chegar no ponto ideal da massa. Vai acrescentando conforme a necessidade. Quando você perceber que a aderência dela está uma aderência boa, esse é o ponto certo do gesso cola. Antes de iniciar o processo de instalação, é necessário que picote toda a parede aonde o gesso vai ser instalado. Vamos aplicar o gesso cola sobre a placa. Coloque cada canto da placa e depois um pouco do gesso cola no meio da placa. O processo é muito simples e fácil. Não há necessidade de espalhar o gesso cola sobre toda a placa. Basta pontuar. Feito isso, vamos instalar na parede. Dê uma leve pressão e mexa a placa na parede, para que o gesso grude na parede, se espalhe entre a placa e a parede. Após 5 a 10 segundos, você já pode soltar a placa. Não se esqueça, pessoal. Toda vez que você colocar uma placa, sempre vá fazendo o processo de limpeza. Geralmente, o gesso cola, ele gruda na sua placa e depois que ele seca, fica muito difícil de retirar. Faça isso que você nunca vai ter problema de deixar sua placa suja com gesso cola, para que depois você tenha dificuldade em retirar, chegando até danificar a sua placa. Pressione na parede. Assim que encostar a placa na parede, mexa a placa para que o seu gesso cole, espalhe na parede e grude a sua placa.
Observe o alinhamento. É importante, pessoal, a sua parede está em nível. Esse efeito pedra que eu fiz, ele está totalmente em nível. Um detalhe importante: se você perceber que a sua placa tem rebarba, é preciso que você tire essa rebarba. Você pode pegar uma faca de mesa, igual essa que eu tenho, e vá tirando essas rebarbas. É necessário que se faça isso. Outro detalhe importante que eu quero mostrar é se caso você precisar serrar sua placa de gesso 3D, se houver necessidade. Pessoal, é muito simples. Tá vendo essa faca aqui, uma faquinha de mesa? Quase todo mundo tem em suas residências, né? Pois é, com essa simples faca eu posso serrar esse gesso 3D. Ou, se eu quiser, eu posso usar aquela serrinha de serrar cano ou de serrar ferro. Mas geralmente eu uso essa faquinha de mesa, pessoal. Eu quero mostrar uma outra forma que eu faço para tirar de 1 a 1,5 centímetros no máximo. De que forma? Se você não quiser usar a faquinha ou uma serrinha, você pega uma parede da sua casa que esteja rebocada, lembrando que essa parte tem que estar toda alinhada. Então a sua parede de reboco tem que estar alinhada. E vai esfregando. Dessa forma, pessoal, até chegar no ponto de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Após tirar de 1,5 centímetro, raspando a sua placa na parede, lembrando que sua parede do muro da casa, que no caso é o meu, tem que estar totalmente alinhada. Outro detalhe importante que eu quero compartilhar com vocês: se porventura a sua placa de gesso 3D quebrar, não jogue sua placa fora. Tem como fazer o reparo dessa placa. Você faz esse reparo com uma massa ou acrílica ou uma massa PVA. Você, com a espátula, coloca um pouco de massa aonde está danificada a sua placa e vá fazendo o acabamento com calma, dando todo o retoque na sua placa onde está danificada. Não tenha pressa, porque isso é um processo de acabamento. O processo de acabamento é um processo lento. O importante é que fique perfeito. E tem como fazer. Basta ter calma e paciência. Após fazer isso, espere secar a massa. E após secar a massa, você pega uma lixa de número 220, uma lixa bem fininha, igual essa que eu tenho aqui, e vá lixando aonde você fez o reparo da sua placa, até ela ficar totalmente uniforme. Após instalar as minhas placas de gesso 3D, vou iniciar agora o processo de reajunte das placas. Essa massa aqui que eu vou usar é uma massa PVA. Mas você pode usar uma massa acrílica ou uma massa de reajunte própria para gesso, que tem também. É só você procurar e que você vai encontrar no mercado. Após eu misturar a massa PVA, existem várias outras maneiras de se passar. Eu prefiro passar ela com o dedo. Porque além de você sentir a sensibilidade das brechas entre uma placa e outra, fica mais fácil de você não sujar muita placa na hora que estiver reajuntando com a massa PVA. E o processo é simples, pessoal, é até divertido. É um processo lento, você tem que ter paciência, porque todo o acabamento entre uma placa e outra, ela é feita através do reajunte. É o reajunte que vai dar qualidade na sua instalação. Observe que eu estou passando uma esponja úmida, tirando o excesso do reajunte da massa. É necessário que faça isso. A cada placa que eu vou reajuntando, logo em seguida eu já venho limpando. Logo após limpar com a bucha, eu pego um pedaço de pano úmido e venho dando o acabamento final, tirando algum excesso que ficou
na placa. O processo também é simples, fácil de fazer. Vai limpando todo o contorno da sua placa. Feito todo o processo do reajunte, vamos agora impermeabilizar as placas. Pessoal, dentre vários impermeabilizantes que existem no mercado, eu optei por fazer o impermeabilizante caseiro, usando cola branca, água e álcool. É fácil de fazer, pessoal. E simples. E tá aí o resultado, um resultado bom e com qualidade. Mas se você quiser comprar um produto apropriado de impermeabilizante no mercado, você pode passar o impermeabilizante. Após você fazer esse processo de impermeabilizar suas placas, no outro dia você já pode iniciar o processo de pintura. Eu optei por uma tinta de cor branca para dar mais destaque na parede, mas lembrando que a cores é opcional, você pode escolher a marca e a cor que você desejar e fazer a sua pintura da sua placa de gesso 3D. Estou pintando a placa, não vou mostrar o passo a passo porque o vídeo vai ficar muito longo, mas lembrando desde já, pessoal, se você quiser depois que terminar a pintura, depois que secar bem a pintura, você pode resinar a sua placa de gesso para que ela dê um brilho a mais. Você pode usar uma resina ou então um verniz incolor e deixar sua placa brilhosa. Por enquanto eu não vou usar, mas se eu quiser, eu posso depois resinar ou invernizar a minha placa de gesso 3D para que ela fique mais brilhosa. Além do brilho que a resina ou o verniz causa na sua placa de gesso 3D, ela também cria uma proteção a mais no seu gesso 3D. Pessoal, vou finalizando o vídeo. O objetivo era ensinar a instalação do passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva, faça a pergunta que eu vou lhe responder, ative o sininho e até o próximo vídeo.